Boa noite a todos. Novamente um momento para a gente falar de algum assunto da reumatologia. E hoje nós escolhemos as manifestações clínicas da doença de Sjögren. Essa doença é uma doença bastante interessante, eu tenho interesse dela desde a época que fiz residência, por se tratar de uma doença com manifestações bastante interessantes e um pouco diferentes. Trata-se definindo ela como uma doença autoimune, caracterizada por infiltração de linfócitos em tecidos, em especial nos tecidos glandulares exócrinos, aqueles que produzem, por exemplo, saliva e lágrima. É uma doença crônica autoimune, né? A etiologia não totalmente esclarecida, um tratamento disponível e, a princípio, uma doença que nós ainda não temos um tratamento curativo. A doença de Sjögren, então, tem alguns conceitos que mudaram nos últimos anos. Nós antigamente chamávamos de síndrome de Sjögren. Tá? Porém, no momento, a doença passou a ser chamada de doença de Sjögren, por se tratar de uma doença bem definida, né? É descrita no século XX ainda por um oftalmologista sueco, chamado com o sobrenome de Sjögren. Bom, essa é uma doença então que mudou o nome dela recentemente e também, antigamente nós classificávamos a doença de Sjögren em primária ou secundária, no caso seria a síndrome de Sjögren primária ou secundária. Primária é quando não havia outra doença autoimune associada, como por exemplo lúpus ou artrite reumatoide. E secundária, quando havia uma associação dessa doença com uma outra doença autoimune. No momento, nós chamamos apenas de doença de Sjögren primária e doença de Sjögren associada, no caso a uma outra doença autoimune, não usamos mais o termo secundária. Essa é uma doença que ela tem uma prevalência bastante variável, conforme os estudos. Tem um estudo no Brasil dizendo que ela afeta até 0,17% da população. E existe também estudos mostrando uma prevalência maior, até 0,5% da população. Então os estudos populacionais são um pouco diferentes. Ela é uma doença que afeta mais mulheres que homens, numa proporção bem alta, assim, 10 ou mais mulheres para um caso em homem, então é uma doença rara em homem. Né? Isso tem que também ficar bem claro que a doença de Sjögren ela é uma das últimas causas a serem consideradas quando há uma suspeita clínica que sugere doença de Sjögren, por exemplo, olho seco ou boca seca, em um homem. Né? Devemos pensar em muito mais outras doenças. Essa doença, então, afeta bem mais mulheres, a ponto de, ocorrendo em homens, desconfie, né? Não, a chance é bem menor de ser. E ela também afeta mulheres a partir de 40 a 60 anos de idade, mais frequentemente, porém, né, ela pode afetar adolescentes também, e também iniciar mais tardiamente, na velhice. Mas é mais ou menos mais frequente o início dela entre a quarta e a sexta década de vida. Mas, como eu comentei, até adolescentes e crianças estão sujeitos a essa doença. Tá? Então, não é uma doença a ser desconsiderada. Ela é uma doença que, entrando no assunto, então, especificamente da live, que traz inúmeras manifestações clínicas. Ela tem manifestações bem proteiniformes, são bem variadas, e até por ser falada por estar dentro do escopo das doenças reumatológicas, é estranho que as principais manifestações dessa doença sejam glandulares. Então, usualmente essas manifestações glandulares são oculares e de glândulas salivares. Frequentemente as duas manifestações começam junto, ou o olho um pouco antes, né? E no olho, então, o que ocorre é que há um envolvimento das glândulas das glândulas lacrimais por um infiltrado linfocítico
nessa doença, e isso afeta a produção de lágrima, e a quantidade de lágrima produzida reduz. E a lágrima tem um papel fundamental, né, na superfície ocular, permitindo o deslizamento da pálpebra sobre o olho, sobre a córnea, né, conjuntiva, tem um papel importante. E essa falta de lágrima acaba causando uma conjuntivite chamada cica, ou também envolvimento da córnea, nós chamamos de ceratoconjuntivite cica. A ceratoconjuntivite cica, então, é uma consequência da deficiência de lágrima na doença de Sjögren, e se caracteriza, então, pela sensação de areia nos olhos, corpo estranho, conjuntivites de repetição, olho vermelho também. Essa conjuntivite tende a ser bilateral, né? É agravada por fatores externos, como o clima seco, o ambiente quente, o vento, agravam esses sintomas. Também a inflamação das glândulas que produzem a camada lipídica do olho, como as blefarites, podem também agravar esses sintomas de olho seco. Em relação, então, nossos pacientes terão, a queixa muito comum é a sensação de areia, de corpo estranho no olho, e de forma recorrente, arrastada, crônica. Em relação, há uma investigação a ser feita, então, em relação a esse componente do olho seco. Usualmente é o oftalmologista que faz essa investigação. Há vários testes que avaliam a produção de lágrima, como o teste de Schirmer, por exemplo, e também há testes que avaliam o dano causado pelo olho seco na córnea e na conjuntiva. E aí, para isso, a gente usa alguns colírios também que podem ser úteis para detectar as lesões, erosões ou danos na córnea ou na conjuntiva, que podem ser documentados por esses testes oftalmológicos. Então, o oftalmologista tem um papel fundamental no diagnóstico da doença de Sjögren, né? E também outra manifestação, então, bastante comum nessa síndrome, que ocorre na maioria dos pacientes, além do olho seco, é a boca seca. Os pacientes se queixam de aridez na boca, falta de saliva, e com isso eles têm, assim, dificuldades para engolir, tá? Seria uma disfagia de transmissão, né, da comida da boca para a faringe e para o esôfago. A secura atrapalha. Também a falta de lágrima, de saliva, pode gerar mais refluxo, mais azia, porque o ácido não é tamponado pela saliva, que é básica, né? Também candidíases de repetição, a boca fica às vezes muito ardida, sensível ao limão, à pimenta, toda ela ou parte dela, a língua, os lóbulos da língua ficam salientes, e também esses pacientes têm mais cáries, né? Porque a saliva tem um papel bem importante na limpeza dos dentes, né? Então, cáries. Agora, nessa minha revisão, também me chamou a atenção que os pacientes podem ter alguma dificuldade para beijar também pela boca seca, né? Me chamou a atenção isso, eu não tinha ainda visto essa referência, não me lembrei de nenhum paciente que tenha dito esta queixa. Bom, então, essas são as principais manifestações da síndrome, da doença. Ainda os pacientes podem ter aumento das parótidas dessa região, que podem ser continuamente aumentadas ou recorrentes, podendo ocorrer só numa glândula ou nas duas glândulas. Mais típico seria nas duas glândulas, e um aumento crônico, mas eles podem também ter períodos de agudização, de melhora e de piora do aumento dessas glândulas. Seria tipo a cachumba no adulto, né? Entre aspas, porque não é um quadro viral. E também essas glândulas, às vezes, elas podem permanecer persistentemente aumentadas e podem também desenvolver, às vezes, alguns caroços nela, endurecidos, mais firmes. E, nesses casos, você deve procurar afastar linfoma, né, que está aumentado em maior frequência nesses pacientes. E adiante eu vou falar um pouquinho mais de linfoma complicando a doença de Sjögren. Em relação a outras manifestações, então, da doença de Sjögren, né, chama atenção o envolvimento ocular, o envolvimento cutâneo.
né? Esse envolvimento ele pode ocorrer, a principal forma de envolvimento cutâneo é a pele seca, né? Porém, manchas desencadeadas pelo sol podem aparecer, agravadas pelo sol, lesões fotossensíveis, semelhante a lúpus cutâneo subagudo, né? E também quadros de vasculite, púrpura, uma púrpura, pequenos sangramentos de vasos que ocorrem nesses pacientes, numa porcentagem pequena de pacientes. Essa púrpura ela é uma manifestação de inflamação de parede de vasos e usualmente indica também a doença de Sjögren mais sistêmica, e você deve ficar mais atento que esses pacientes podem ter complicações mais sérias da doença de Sjögren. Então, lembrar que o envolvimento de secura, né, não envolve só o olho e a boca voltando para manifestações glandulares. Às vezes o nariz pode estar seco, né, as vias respiratórias também, secura nas vias respiratórias baixas, com inflamação de traqueia e brônquios, também secura vaginal, né, na mulher, e às vezes também o envolvimento do pâncreas exócrino, aquele pâncreas que secreta enzimas para dentro do intestino. Raramente pode ocorrer também deficiência de enzimas e causar síndromes desabsortivas. Bom, em relação às manifestações musculoesqueléticas, então, esses pacientes, muito frequentemente, eles têm muito cansaço, né? É bastante comum o cansaço, e além disso, artralgias e mialgias. A artrite típica, que aparece, por exemplo, na artrite reumatoide, não é tão comum na doença de Sjögren, mas ela pode se apresentar como uma poliartrite. Lembrar que não é assim usual ter poliartrite, como aparece na AR e um pouco mais frequentemente no lúpus. Além disso, lembrar que também a doença de Sjögren está mais associada a patologias endócrinas, em especial as patologias da tireoide. Então, é comum a associação tireoidite de Hashimoto com doença de Sjögren. Então, temos que ficar atento a essas associações. Alguns pacientes têm a doença uma doença de autoimunidade, né? É um termo que a gente usa assim para dizer que o paciente tem 2, 3 ou mais doenças autoimunes. E a doença de Sjögren muitas vezes é uma desses componentes nesse paciente. Lembrar que essas doenças autoimunes também são mais comuns em famílias, né? Então há um componente genético claro nas doenças autoimunes, incluindo a doença de Sjögren. Então, doença de tireoide temos que lembrar, e também doenças de vias aéreas. Isso me chama muita atenção. Por exemplo, se você tem uma asma de início de adulto, essa asma pode ser, entre aspas, né, asma, ela pode ser uma bronquiolite, um quadro de bronquiolite linfocítica por infiltração de brônquios e bronquíolos na doença de Sjögren. E então você pode suspeitar também de doença de Sjögren em pacientes com bronquiolite. Vejam bem, nós falamos da secura ocular e da boca seca, que aparece em mais de 90% dos pacientes com doença de Sjögren. Mas metade dos pacientes com doença de Sjögren, metade tem só manifestações glandulares, com poucas manifestações sistêmicas, às vezes com cansaço, mialgias, e a outra metade tem envolvimento de órgãos, de outros órgãos. Então, o envolvimento do pulmão na doença de Sjögren é um envolvimento, não é tão raro assim, pode aparecer em 10 a 20%. Eu falei da bronquiolite anteriormente, mas também o envolvimento intersticial pulmonar. Então, várias pneumonias intersticiais podem ser causadas pela doença de Sjögren, e devemos ficar atentos. Se nós tivermos uma doença intersticial pulmonar, a doença de Sjögren deve estar entre os diagnósticos de causa secundária de doença intersticial pulmonar, né? Os médicos que trabalham com isso devem estar lembrando sempre da possibilidade de termos uma doença de Sjögren associada. Em relação também ao envolvimento cardiovascular, esses pacientes parecem ter mais eventos cardiovasculares que os demais, talvez por se tratar de doença autoimune inflamatória. Nós sabemos que a AR e o lúpus estão mais associados a envolvimento cardiovascular, mas esse envolvimento cardiovascular ele não é rico, ele não é frequente na doença de Sjögren, como nós podemos considerar o envolvimento pulmonar nela.
O envolvimento gastrointestinal começa talvez já com disfagia, conforme eu comentei, por falta de saliva, né? Então alimentos secos, como carne, nesses pacientes há uma certa dificuldade para engolir. Esses pacientes frequentemente têm que estar ingerindo o alimento com líquidos para que ele possa descer com mais facilidade, né? Podemos ter também um atraso de esvaziamento esofágico, gástrico também, e também a associação de gastrite atrófica, uma doença autoimune do estômago, né? E muitas vezes associado à deficiência de fator intrínseco e anemia perniciosa também por deficiência de vitamina B12, né? O fator intrínseco é importante na absorção de B12 lá no intestino delgado. Lembrar em relação ao envolvimento do trato gastrointestinal do fígado. Então, é mais comum os pacientes com doença de Sjögren apresentarem doenças autoimunes do fígado, como a hepatite autoimune e colangite biliar primária. Então, eu lembro de alguns pacientes nessa minha vida profissional de que têm, na verdade, as duas doenças, doença de Sjögren e também colangite biliar primária, por exemplo, que é uma doença autoimune das vias biliares que cursa frequentemente, inicialmente com cansaço e prurido generalizado. O rim também pode ser afetado na doença de Sjögren, não tanto quanto o lúpus, né? Mas até na doença de Sjögren pode cursar com glomerulopatia. Mais frequentemente, a doença renal é túbulo intersticial, né? E os túbulos renais, eles têm dificuldade de fazer troca de potássio e bicarbonato, então o paciente cursa com acidose metabólica, né? E perda de potássio e bicarbonato. Raramente há descrições de casos de fraqueza muscular, né? Osteoporose significativa por acidose tubular renal. Então, o envolvimento renal pode ocorrer, ele não é muito comum de ocorrer, mas devemos estar atentos a ele. Uma outra questão que eu gostaria de comentar são os quadros de vasculite, né, que eu comentei já anteriormente. Os quadros de vasculite, eles surgem mais frequentemente como púrpura, que são manifestações de pequenos sangramentos na pele, em especial nas áreas dependentes, como nos tornozelos, nas pernas, né? Costumam ser recorrentes, darem e passarem, são um pouco sintomáticos, um pouco doloridos, incha, né? E também vasculites mais graves podem ocorrer, como necrose de ponta de dedo, mas as vasculites são mais incomuns. Usualmente elas estão associadas a um fenômeno chamado crioglobulinas séricas, né? Que são imunoglobulinas que precipitam no frio. Aliás, a presença de vasculite e de crioglobulinas séricas com o complemento baixo, complemento sérico medido baixo, pode sugerir a transformação da doença de Sjögren numa doença, num linfoma, né? Então, devemos ficar atentos a isso. Algumas manifestações clínicas podem aumentar a chance de que o nosso paciente possa desenvolver linfoma, como, por exemplo, essa vasculite, o complemento baixo também, envolvimento do baço, crescimento do baço, crescimento da parótida unilateral, uma área mais dura, também reforça, né, a doença o linfoma complicando a doença de Sjögren. O linfoma aparece em 5 a 10% ao longo dos anos no paciente com doença de Sjögren, então ele tem que ser alertado para isso e precisa ser acompanhado a longo prazo. O paciente com doença de Sjögren tem 5 a 40 vezes mais chance de desenvolver linfoma que um indivíduo sem doença de Sjögren. Os linfomas mais frequentemente são linfomas associados a linfócitos localizados nas membranas mucosas, chamada do tipo Malte. Em relação, então, ainda às manifestações dessa complicação, lembrar que o complemento baixo, a presença de crioglobulinas e uma hipergama com um pico monoclonal, né, pode sugerir a malignização na doença de Sjögren. É bom identificar isso, esses linfomas, esse tipo de linfoma, tipo Malte, é um linfoma com um prognóstico não tão ruim assim, é um linfoma tratável, né? E ele é um linfoma, então, não tão agressivo.
Porém, existem outros tipos de linfoma também que podem ser um pouco mais agressivos. Eu queria também comentar ainda, me aproximando mais do final dessa live, que não pretende ser muito extensa, porque, né, até torna-se desagradável, é a gestação na doença de Sjögren. Nós sabemos que a doença de Sjögren está 70% das vezes associada a um anticorpo chamado anti-Ro, ou SSA. Esse autoanticorpo pode atravessar a placenta durante a gestação e trazer problemas na pele do bebê e no sistema de condução elétrica do coração. Então, mulheres com anti-Ro presente, com esse autoanticorpo, devem ser seguidas durante a gestação e no pós-parto. Os seus bebês devem ser acompanhados, porque esses bebês podem desenvolver esse tipo de complicação dentro do útero mesmo, ou logo após o parto. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que foram mandadas para mim quando eu divulguei essa live, e eu gostaria de responder especificamente essas perguntas. São 3 perguntas aqui, vou lê-las. A primeira pergunta é: posso ter a doença mesmo com os exames de sangue negativos? Sim, é possível. Não é a maioria dos pacientes. A maioria dos pacientes apresenta um ANA ou FA positivo, anticorpos antinucleares positivos, no caso, o FA, e apresentam um anti-Ro e um anti-La. Até 50% das vezes o paciente tem um fator reumatoide também. Então, 70% dos pacientes apresentam esses autoanticorpos séricos, mas existe uma porcentagem razoável que não tem esses autoanticorpos séricos. E lembrar que a doença de Sjögren ela é feita com uma junção de critérios, pelo menos a classificação da doença, na verdade, é uma junção de critérios. Um dos critérios são esse autoanticorpo chamado anti-Ro, que aparece em até 70% dos pacientes, mas também a biópsia de glândula salivar menor pode ser usada naqueles casos duvidosos. Normalmente é uma biópsia feita no lábio inferior por dentro, em que nós avaliamos as glândulas salivares menores ali, que produzem saliva, porque lembrar que nós temos glândulas salivares em toda a nossa boca, além de grandes glândulas salivares, como as parótidas e as submandibulares. A doença de Sjögren afeta todas essas glândulas. Então, os achados histológicos podem ser encontrados, típicos da doença de Sjögren, podem ser encontrados nessa mucosa. Uma biópsia ali pode nos ajudar a fechar esse diagnóstico num contexto clínico objetivamente de olho seco, de boca seca, com o exame negativo, mas a biópsia sendo positiva. Em falar em termos de exames complementares, o ultrassom tem ganhado bastante importância, ainda não como um componente definitivo de diagnóstico, mas as alterações de ultrassom podem ser bem características dessa doença e podem sugerir fortemente essa doença, né? Então, respondendo, é possível sim ter a doença com exames de sangue negativos, é possível, mas não é a maioria das vezes. Isso, claro, dificulta um pouco o diagnóstico, porque sempre um exame de sangue típico alterado facilita. O que é a doença de Sjögren? Então, na minha introdução eu disse que a doença de Sjögren é uma doença autoimune, né, sistêmica, que afeta preferencialmente as glândulas exócrinas, e em especial as glândulas salivares e as glândulas lacrimais, causada por uma infiltração linfocítica muito característica nesses tecidos glandulares, afetando a produção de saliva e lágrima. Metade dos pacientes apresentam manifestações sistêmicas, já comentadas anteriormente. Uma das mais frequentes são o envolvimento pulmonar. Acabei esquecendo do envolvimento neurológico, então não é tão raro o envolvimento neurológico na doença de Sjögren, como, por exemplo, neuropatias periféricas, são as manifestações mais frequentes dessa síndrome, e então nós devemos ficar atentos a essas manifestações neurológicas. Em relação, mais uma pergunta, o que é então? Espero ter respondido de uma forma geral. E posso ter em qualquer idade? Sim, pode ter em qualquer idade, mas usualmente é bem mais em mulheres, né? Não é uma doença comum em homens, e em especial o início entre 40 e 60 anos de idade, mas assim, jovens têm essa síndrome e até crianças também têm esta síndrome, temos que ficar atentos.
Às vezes, a doença de Sjögren se apresenta para nós não tanto com o olho seco ou com a boca seca, que às vezes são sintomas sutis, o paciente nem valoriza muito isso, e às vezes acaba tendo que já usa lágrima artificial porque um oftalmo já disse para ele, tu tens olho seco, enfim. Então você deve ter olho seco e isso passa batido. E o paciente às vezes procura atendimento médico pelo envolvimento de outros órgãos e tecidos, como por exemplo, uma doença associada, o envolvimento hepático, o envolvimento neurológico, o envolvimento pulmonar. Então, nesses casos, você, como profissional médico, precisa estar atento, porque às vezes as manifestações da secura são mais leves em alguns pacientes. E às vezes são até subclínicos, passam desapercebido, né? Então até às vezes é necessário, num contexto clínico sistêmico, por exemplo, uma pneumonite intersticial linfocítica, que é uma pneumonite que frequentemente está associada à doença de Sjögren, encaminhar para o oftalmologista para avaliar se o paciente tem olho seco, né? Bom, eu acho que era isso, eu espero que tenha sido útil essa live aí, ela vai ficar disponível no Instagram. Agradeço o apoio que tenho tido, agradeço a atenção de vocês, um abraço aos pacientes, amigos e familiares e até a próxima, pessoal.